Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje vamos falar sobre a Lumix S5 Mark II, uma câmera que foi lançada em 2023, em janeiro de 2023, e que faz agora precisamente 2 anos que ela foi lançada. Eu tenho esta câmera desde o primeiro dia e tenho muita coisa boa a dizer sobre esta câmera. Aliás, eu acho que esta câmera é completamente subvalorizada porque aquilo que ela oferece pelo preço eu acho que é imbatível no mercado. E eu não percebo porque é que, especialmente em Portugal, não há muito apoio a esta marca, à Panasonic, à Lumix, porque de facto eles fazem câmaras mesmo muito boas, não só para fotografia são muito competentes, mas especialmente para vídeo. A Lumix para vídeo não falha, faz sempre câmaras que são muito versáteis e que dão para fazer imensas coisas. Aliás, eu há 8 anos atrás comprei a minha GH5 e foi o meu início da minha carreira foi praticamente com essa câmera, com a GH5. No início, quando estava a filmar com a Razão Automóvel, eu utilizava, é verdade, uma Epic W, mas também utilizava uma GH5 e durante todo esse tempo eu depois acabei por começar a utilizar só a GH5 e consegui filmar coisas lindíssimas com essa câmera. Era uma câmera que na altura já fazia 4K a 50 frames por segundo sem termos qualquer crop. Era uma câmera micro 4 terços, mas mesmo a 50 frames por segundo nós não tínhamos crop nenhum quando queríamos utilizar esse slow motion. E era uma coisa que dava imenso jeito. Depois o IBIS era tão bom ou melhor do que aquele que encontramos, por exemplo, em câmaras modernas. A única coisa que realmente não era muito boa era o autofoco. Mas já vamos falar do autofoco da Lumix mais à frente. De facto, a GH5 foi uma câmara revolucionária. Vlog, tínhamos histograma, tínhamos waveforms, tínhamos tudo e mais alguma coisa há 8 anos atrás. Estão a perceber? Por isso é que essa câmara foi tão popular nessa altura. Não foi mais popular? Lá está, por causa do autofoco. Aliás, nenhuma câmera da Lumix, até a S5 Mark II, teve autofoco com Face Detection. E isso foi um grande problema para a Lumix na altura, porque todas as outras câmaras já utilizavam Face Detection e a Lumix não tinha nenhuma câmera que tivesse um autofoco que fosse fiável. Portanto, esse era o grande problema. Assim que eu soube que a S5 Mark II ia ter Face Detection, eu disse logo que queria comprar esta câmera, porque é uma câmera de facto que eu gosto bastante de usar, é muito prática, é muito fácil de usar e tem muita coisa aqui dentro que as outras câmaras não oferecem, especialmente pelo preço. Então, eu comprei esta S5 Mark II e fiquei bastante satisfeito com a sua performance. O autofoco com Face Detection não é ao mesmo nível do que, por exemplo, a Sony ou a Canon, mas aos poucos e poucos está a chegar lá, especialmente com atualizações de firmware, que é uma coisa que a Lumix faz muito bem. Sempre que eu comprei uma câmera da Lumix, houve imensas atualizações de firmware que tornaram as minhas câmaras muito melhores do que eram quando foi o lançamento de qualquer uma dessas câmaras. Portanto, S5 Mark II foi uma câmera que eu tenho utilizado durante estes 2 anos e que tenho gostado imenso de utilizar e que tem resultados mesmo muito bons. Agora, como é que é o corpo desta câmera? Eu acho que, como eu já vos tinha dito, é mesmo muito compacto, tem um excelente grip para uma câmera deste tamanho. Depois temos aqui Full HDMI, que é uma coisa que eu adoro em todas as câmaras, que tem um problema que já vamos ver mais à frente. Depois temos o USB-C que nos vai permitir, por exemplo, carregar esta câmera com um powerbank, que é uma coisa que é muito importante nos dias de hoje. Depois temos aqui este ecrã articulado, que é o melhor ecrã articulado a nível de luminosidade e de definição que eu já utilizei numa câmera com este preço. Depois temos aqui em cima botões dedicados a White Balance, ISO e compensação de exposição, que é uma coisa que dá mesmo muito jeito, a sério, isto dá imenso jeito. Carregar aqui no White Balance ou no ISO e passar logo para estas funções é uma coisa que já vem pré-definida nestas câmaras e é mesmo muito fácil de utilizar. Aqui à frente temos este dial para controlarmos a nossa abertura e aqui atrás este dial para controlarmos o nosso obturador. Que, por falar em obturador, nesta câmara nós podemos pôr em shutter angle e já não temos que nos preocupar com mais nada enquanto estamos a filmar. Depois aqui em cima ainda temos este dial que é muito prático para mudar entre os nossos modos, os modos mais conhecidos. Aqui deste lado tem a ver com a velocidade de fotografias que nós queremos ou se queremos, por exemplo, pôr no modo time-lapse ou, por exemplo,
com um contador de 10 segundos ou 5 segundos. Depois, aqui atrás, temos este padzinho que é muito prático de usar. Temos este joystick que é muito bom. Eu estou farto de usar este joystick, nunca tive qualquer tipo de problema. E depois temos aqui este botãozinho que dá mesmo muito jeito. Se nós rodarmos aqui e tivermos, por exemplo, a nossa objetiva no modo de autofoco, nós podemos fazer override e podemos entrar logo diretamente em foco manual ou, se quisermos, em single shot. Isto dá mesmo muito jeito. Vocês não imaginam. Eu acho que todas as câmaras deviam ter este pequeno coisa, porque nas outras câmaras temos sempre que programar um botão para entrar em modo de foco manual. E aqui não, basta rodar isto e já estou em foco manual e começo a fazer o foco manual quando estou a ter qualquer tipo de problemas com o autofoco. Depois temos aqui esta ventilação aqui em cima, que é uma coisa que a Lumix fez e que desenhou e que até agora eu não vi mais nenhuma marca a fazer e que está mesmo muito bem pensado, porque é na zona do viewfinder e temos esta ventilação que evita com que esta câmara aqueça. Esta câmara já passou situações de calor extremo e vocês não imaginam. Eu nunca vi aqui nada a dizer que a câmara estava em sobreaquecimento. Em quase todas as câmaras, especialmente quando eu filmava no verão com razão automóvel, em que nós estávamos ali em 40 graus, 40 e tal graus, acabava sempre por aparecer alguma coisa a dizer que estava a sobreaquecer e com esta Lumix S5 Mark II isso nunca apareceu. Assim como, por exemplo, na S1H também nunca me aconteceu. Uma câmara que aguenta bastante o calor. Depois temos aqui também entrada para microfone, uma saída para os nossos headphones e é praticamente isto. E depois temos o L-Mount, que faz parte do L-Mount Alliance e que nos vai permitir ter acesso a várias objetivas. Aqui temos o nosso sensor full frame de 24 megapixels, que eu acho que é o ideal para fotografia e vídeo. Eu acho que todas as câmaras híbridas devem ter sempre este rácio, 24 megapixels, porque é um sensor 6K para vídeo que dá para fazer depois downscaling e vamos ter uma imagem muito boa, e depois para fotografia temos 24 megapixels, que é mais que suficiente, porque se nós vamos utilizar, eu tenho várias câmaras que são mais de 24 megapixels e quando nós começamos a disparar durante o dia, sabemos que vamos chegar a casa e vamos ter muita coisa para rever e especialmente vamos ter um cartão cheio de fotografias, porque acaba por encher muito mais depressa. Por exemplo, se for um sensor de 50 megapixels, este aqui de 24 megapixels eu acho que é o mais equilibrado de todos. Este viewfinder não é o melhor viewfinder que eu já encontrei numa câmara, mas é bastante bom e adequado a esta câmara. Tem um brilho bastante bom, tem uma ampliação boa e uma resolução também bastante boa para nós podermos não só fotografar, mas também filmar e avaliarmos sempre bem a nossa exposição. Uma coisa que eu gosto nestas câmaras e neste viewfinder é que é muito fácil avaliar a nossa exposição. Outra coisa que é bastante importante nesta câmara é o facto de ela conseguir fazer 6K Open Gate. O que é o Open Gate? Em vez de estarmos a utilizar só uma parte do sensor, em Open Gate nós vamos utilizar o sensor por completo. Isto é uma coisa que dá imenso jeito para os dias de hoje, porque nós basta gravarmos neste formato para depois decidirmos mais tarde se queremos utilizar 16:9 ou 9:16. É uma coisa que dá imenso jeito e cada vez há mais gente a perceber isso, especialmente no estrangeiro. Isto é uma coisa que já se fala há muito tempo no estrangeiro, só que aqui em Portugal parece que o pessoal nem conhece que existe Lumix, é bué estranho. Codecs é uma das coisas mais importantes em qualquer câmara, especialmente para quem quer fazer vídeo profissional. E aqui a S5 Mark II tem uma panóplia de codecs gigantesca. A primeira coisa que nós podemos vir aqui ao menu é escolher qual é que é o formato, se queremos em MOV ou se queremos em MP4. Isto vai ditar quais é que são os codecs a que nós vamos ter acesso. Se nós escolhemos o MOV, que é o que tem acesso a codecs melhores, nós temos aqui esta lista gigantesca de todos estes codecs. Por exemplo, se nós quisermos gravar nos tais 6K Open Gate, é aqui. Estão a ver? Está a 3:2, 25 frames por segundo, 420, 10 bit long op. Depois aqui em baixo temos 6K 25 frames por segundo em 17:9. Portanto, temos 5.9K, 3.3K. Estão a ver a quantidade de opções que nós temos aqui. Depois temos o tradicional Cinema 4K, o 16:9.
todas estas opções que nós podemos escolher. Isto é mesmo muito prático, porque nós assim sabemos exatamente ao que vamos. E todas estas opções, sempre que nós selecionamos, deixa-nos selecionar, não é como noutras marcas em que nós queremos selecionar e depois dizem agora tens que mudar não sei o quê para funcionar. Não, tudo isto funciona. A única diferença que vocês vão sentir é sempre que passarem de 4K a 25 frames por segundo para 50, vai ser em APS-C. Depois temos acesso a log da Lumix, que é o Vlog, e é um log bastante fácil de fazer color grading, é mesmo muito simples e é bastante bom, porque nós temos aqui mesmo muito Dynamic Range. Para o preço desta câmera, continuo a dizer, para o preço desta câmera é imbatível. O Dynamic Range que eu consigo nesta S5 Mark II é mesmo muito bom. Eu tenho utilizado várias vezes, como já vos disse, em muitas gravações da Razão Automóvel e noutros trabalhos profissionais e nunca ninguém se queixou do Dynamic Range. É mesmo muito bom. Depois temos acesso também a LUTs. Nós podemos colocar os LUTs que nós quisermos aqui e podemos utilizá-lo não só para monitorizar a nossa imagem, mas também podemos gravar logo com esse LUT. Ou seja, se vocês quiserem já uma imagem pré-definida com um LUT que vocês gostam, vocês podem gravar logo esse ficheiro na câmera e depois já não têm que estar a fazer o color grading quando forem para a edição. Portanto, é uma coisa que é bastante prática nós termos essa opção de querermos gravar só em log ou se queremos utilizar o LUT logo embutido com o nosso ficheiro final. Depois temos os perfis de cor pré-definidos que estas câmaras têm da Lumix. E eu até agora em nenhuma outra marca consigo utilizar perfis pré-definidos. Esta é a única marca que eu consigo utilizar, por exemplo, o perfil natural, que é mesmo muito bom. Tem uma imagem Rec 709 que tem umas cores bastante bonitas, tem um Dynamic Range que é bastante bom, não é tão bom, por exemplo, como se fôssemos utilizar o Vlog, mas tem um bom Dynamic Range. E nós podemos puxar, mesmo nesses fecheiros, podemos puxar um bocadinho as sombras e os highlights e temos uma imagem que é mesmo muito fácil de trabalhar. Portanto, se vocês estão com pressa e não querem utilizar o Vlog, ou se não sabem, por exemplo, ou se têm medo de utilizar um LUT logo embutido com o Vlog, então podem começar. A primeira coisa que vocês podem fazer para ter uma boa imagem é começarem com o perfil natural e a partir daí, quando estiverem mais à vontade, podem começar a utilizar o perfil Vlog. Depois temos também o Leica Monochrome, que é preto e branco, que vem por parte da Leica e que é um perfil que eu adoro. É excepcional, especialmente para fotografia, eu acho que é genial. E por falar em fotografia, esta câmera também faz fotografia e faz fotografia mesmo muito bem. Aliás, a nível de fotografia, parece que quase ninguém fala destas câmaras e que estão logo postas de lado. Esta câmara é excelente para fotografia. Por exemplo, o Gabriel, que trabalha comigo, ele utiliza esta câmara mais para fotografia. Aliás, a dele até é a S5 Mark II, a versão X, que tem acesso a ProRes e que tem mais uns truques na manga. Mas mesmo assim, ele utiliza esta câmara mais para fotografia e tem resultados impressionantes. Vocês podem ver por estas imagens que ele tirou, que são bastante bons. Depois, eu também utilizo bastante esta câmera para fotografia para simular que é uma X-Pan. E nós temos aqui um modo que é o 65x24, que é um modo bastante panorâmico, que é para imitar as câmaras da Hasselblad, as X-Pan, que já não existem, ou quer dizer, existem, mas são câmaras analógicas e que são caríssimas. Vocês que quiserem comprar uma câmara dessas custa 5 ou 6 mil euros e já não há ninguém a fazer reparações naquela máquina, portanto é sempre um risco vocês comprarem uma câmara dessas. Aqui é como se fosse uma X-Pan digital. E depois vou fazer um vídeo só sobre isso porque eu acho que é absolutamente genial. Mas voltando ao vídeo, nós temos várias ferramentas que nos ajudam a filmar. Nós temos histograma, temos waveform, temos zebras, portanto temos tudo aquilo que precisamos para avaliar corretamente a nossa exposição. Portanto, esta câmera até nisso é muito fácil de usar. Depois os menus são muito simples. Uma coisa que eu gosto bastante na Lumix é o facto dos menus serem quase sempre iguais e muito fáceis de percorrer. Nós não temos coisas escondidas em lado nenhum. No modo vídeo é isto que temos, no modo fotografia é isto que temos. É fácil de utilizar e é simples a leitura, portanto é mesmo fácil de utilizar. Não temos coisas que ficam bloqueadas e não diz porquê, portanto é mesmo um sistema operativo que eu gosto bastante de utilizar. Nós até temos aqui um menu que nos vai simular, por exemplo, as câmaras de cinema, que é uma coisa que eu acho que é brutal, especialmente quando nós utilizamos com um monitor externo. Nós temos aqui acesso
estas informações todas. Eu posso mudar aqui o meu ISO, posso mudar aqui o meu LUT, posso, por exemplo, mudar o meu white balance. Todas as ferramentas estão aqui e com esta leitura que eu acho que é genial. Eu acho que todas as câmaras deviam ter este tipo de display quando nós estamos a utilizar um monitor externo, porque isto dá imenso jeito. Como eu já vos tinha dito, esta câmara tem a opção de utilizar Shutter Angle. Shutter Angle é das coisas mais importantes para mim para uma câmara híbrida. Sempre que eu estou a utilizar fotografia, mas depois quero utilizar vídeo, eu não quero estar a ver aqui qual é que é o meu shutter speed. Eu quero o Shutter Angle a 180 graus para eu poder mudar depois todos os frame rates e não ter que pensar se tem que mudar de 50 para 100 ou se tem que mudar de 100 para 200. Eu não quero pensar nisso. Eu quero mudar só o meu frame rate e não quero pensar mais no assunto. Portanto, Shutter Angle é uma coisa que é, para mim, devia ser obrigatório em qualquer câmara híbrida e que a Lumix já faz há muitos anos e muito bem. Agora vamos falar do mount, que é uma coisa que é bastante importante para as câmaras. Por exemplo, a Sony tem o E-mount, que é o mount que tem mais objetivas no mercado. Depois a Canon tem o mount RF, que infelizmente ainda não abriu para outras empresas utilizarem as objetivas nas câmaras da Canon. Infelizmente, eu espero que isso mude. Já mudou, por exemplo, para câmaras da Canon que sejam APS-C, mas em full frame ainda só podem comprar objetivas com autofoco para a Canon. E depois temos esta Lumix, que tem o L-mount. E o L-mount Alliance é uma coisa que é muito importante. Quem é que faz parte do L-mount Alliance? Desta aliança temos a DJI, temos a Leica, temos a Lumix, a Sigma, a Samyang e agora também a Blackmagic Design. Portanto, é uma aliança que eu acho que tem tudo para ser das mais fortes do mercado. O que é que isto significa? Isto significa que nós podemos utilizar objetivas da Sigma aqui, podemos utilizar objetivas da Samyang, se a DJI fizer para L-mount, nós podemos utilizar, se a Blackmagic, por exemplo, criar objetivas também podemos usar aqui, mas as nossas objetivas, por exemplo, da Lumix, servem para todas essas câmaras. Eu tenho todas estas objetivas da Lumix porque eu posso utilizá-las, por exemplo, com o meu DJI Ronin 4D, posso utilizar com as minhas Leica de há não sei quantos anos atrás, nativamente. Estão a perceber? Isto é mesmo muito importante. Portanto, temos acesso a várias objetivas. Eu, a nível de objetivas, tenho aqui várias opções. Esta, por exemplo, a 2060, que é a objetiva de kit, é uma objetiva que não é a mais rápida do mundo, mas é uma objetiva que em combinação com o IBIS funciona muito bem com esta câmera. E eu digo-vos já, eu durante muito tempo utilizei esta objetiva com esta câmera, com o DJI RS2 na altura, e tinha resultados mesmo muito bons. Depois, mais tarde, comprei esta aqui, que é a objetiva que eu utilizo mais vezes sem dúvida alguma, que é a 24-105 f4 constante com estabilização de imagem. O que significa que vamos ter a imagem mais estabilizada que vocês podem encontrar no mercado. E isto é verdade. Não há nenhuma imagem mais estabilizada do que o conjunto desta câmera com o IBIS e esta objetiva com 24-105, que também é ela estabilizada. É inacreditável a qualidade da estabilização que nós conseguimos ter com este combo. Depois, para utilizar no meu gimbal, eu gosto bastante desta 2870 da Sigma 2.8. É uma objetiva bastante rápida, é muito compacta, como vocês podem ver, é mesmo pequena e é uma objetiva que é bastante leve, mas também é muito bem construída e tem uma qualidade óptica que eu adoro. Depois, primes tenho a 18mm, tenho a 35mm e tenho também a 50mm. Todas elas têm o mesmo tamanho e o mesmo peso. Portanto, cada vez que eu mudo de objetiva, se estiver a utilizar um gimbal, eu não tenho que recalibrar tudo. Portanto, é uma coisa que eu acho que foi muito bem feita por parte da Lumix, foi ter criado estas objetivas todas com o mesmo tamanho e o mesmo peso. E elas são todas 1.8, são super rápidas, dá para fazer uma separação muito boa entre o nosso sujeito e o nosso fundo e tem uma qualidade óptica muito boa. Aliás, um segredinho aqui entre nós. Por exemplo, a 35mm eu acho que é exatamente igual à 35 Summicron que existe para a Leica CL. Portanto, estão a ver a qualidade
que está aqui dentro, a qualidade de vidro que está aqui dentro é mesmo muito boa. Estas objetivas têm sido uma enorme surpresa. Para além de termos todas estas objetivas disponíveis no L-Mount, ainda temos uma opção que eu acho que é muito interessante, que é muito fácil adaptarmos objetivas com o mount L. Nós podemos adaptar virtualmente para todas as objetivas, mas há uma coisa que eu acho que ainda é mais interessante. Com o adaptador da Sigma, nós podemos utilizar, por exemplo, objetivas da Canon. E não é que o autofoco funciona. E funciona bem, não é tipo uma coisa a funcionar mais ou menos. Eu fiquei completamente parvo quando olhei para a minha S5 Mark II a utilizar uma objetiva da Canon e o autofoco a funcionar. A qualidade de imagem que eu consigo com esta câmera continua-me a surpreender. A quantidade de projetos que eu já fiz com esta câmera é gigantesca e os resultados são sempre muito bons. Sempre que eu olho para tudo o que eu já fiz com esta câmera, quando olho para trás e fico a pensar assim, de facto está aqui uma câmera muito especial, porque aquilo que ela é capaz de fazer pelo preço, e nós já vamos ao preço, já falei do preço aqui várias vezes, pelo preço é mesmo fora do normal. Vocês não encontram nenhuma câmera tão capaz, com tanta qualidade de imagem, por este preço. É impossível, vou-vos já dizer que é impossível. E se vocês estão à procura, por exemplo, de uma primeira câmara, uma câmara que seja híbrida, então não pensem duas vezes. Esta é a câmara que vocês devem ter. Eu já aconselhei esta câmara a várias pessoas, por exemplo, o Gabriel, quando estava à procura de uma câmara, depois de ter saído da escola, eu disse-lhe, epá, a tua melhor opção é comprares uma Lumix, porque é um preço muito bom para aquilo que tu vais ter. E se tu queres ter um trabalho mais híbrido, ou seja, de fotografia e de vídeo, então vais ficar mesmo muito satisfeito. E ele todos os dias quase me agradece por eu lhe ter dito, escolhe esta câmera. Ele de facto tem feito um trabalho muito bom com aquela câmera e é uma câmera que ele teve muita facilidade de aprender e de se adaptar. Portanto, se vocês têm medo, por exemplo, se a vossa imagem não é muito estável, lá está. Isto para a primeira câmara vocês conseguem logo ter uma imagem muito estável, têm acesso a estas informações todas, por exemplo, do waveform para saber se estão a queimar a vossa imagem. Têm também a linha horizontal. Enquanto estamos a gravar, continua lá, não é como noutras câmaras. Nós carregamos para gravar e continuamos a ter toda a informação no ecrã. Se quisermos, podemos tirar, mas se não quisermos, as informações continuam todas lá enquanto estamos a gravar. E isso ajuda especialmente para quem está a começar e quer ter todas essas ajudas e quer ter a certeza que está a fazer bem. Portanto, a nível de qualidade de imagem e de primeira câmara, está aqui uma excelente opção para toda a gente. A nível de bateria, esta câmera não desilude. Nós conseguimos por volta de 2 horas, 2 horas e meia a gravar em 4K, o que é muito bom. Por exemplo, eu utilizo muitas vezes a minha R5C, mas um dos grandes problemas dessa câmera é o tempo de bateria que nós temos. E foi uma das coisas que me levou na altura logo a comprar esta câmera, para além do Full HDMI, era o facto de quando eu ia para o estrangeiro filmar, eu precisava de ter uma câmera que fosse bastante versátil, que tivesse boa qualidade de imagem, isso é uma coisa que nem se mete em causa, mas depois que tivesse um bom tempo de bateria, porque eu não queria estar sempre a trocar de bateria e não queria levar 5, 6 baterias para uma viagem de 2 dias, que eram sempre muito rápidas, nós viajávamos sempre para todo lado, e era uma coisa que me dava muito jeito, era uma câmera como esta, que fosse bastante versátil e depois que tivesse uma bateria que desse para bastante tempo. Portanto, a nível de bateria é uma excelente opção esta câmera. E atenção, esta câmera não funciona só bem com muito calor, ela funciona muito bem com muito frio também. Eu já utilizei esta câmera numa pista de gelo com muita neve em cima de mim e ela não falhou nem uma única vez. E para além de ser bastante robusta nesse aspecto, é uma câmera que comunica muito bem com todos os dispositivos da DJI. Portanto, sempre que eu quero utilizar esta câmera no meu rig do carro para filmar de carro para carro, é muito fácil de utilizar. Aliás, esta foi a câmera que eu utilizei durante mais tempo nesse rig e sempre que tenho que fazer alguma coisa que seja mais rápida, é com esta câmera que eu utilizo. Caso seja uma coisa mais específica, acabo por utilizar o Ronin 4D, mas se for utilizar, por exemplo, o meu Ronin RS4 nesse rig, então é esta câmera que eu tenho utilizado, especialmente quando são aqueles shots em cima do capô, virados para a parte de trás do carro que vamos a seguir. Esta é a opção que eu tenho escolhido porque funciona mesmo muito bem. Aliás, pelas imagens que vocês podem ver aqui, funciona mesmo muito bem. E como podem ver, são imagens lindíssimas. O vídeo que esta câmera é capaz de produzir é absolutamente brutal. Portanto, não tenham medo,
mais uma vez, não tenham medo a nível da qualidade de imagem, porque esta câmera é das melhores que existem no mercado. Se há coisa que é importante nos dias de hoje, é uma boa aplicação que comunica entre o nosso smartphone e a nossa câmera. E aqui a Lumix fez um excelente trabalho. Temos a Lumix Lab, que é a aplicação, e esta aplicação, por exemplo, permite-nos fazer uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é o facto de eu agora, se eu quiser tirar uma fotografia aqui, ele vai passar em tempo real diretamente para o meu smartphone, muito rapidamente. Portanto, se eu agora for aqui à galeria, se eu quisesse postar esta imagem, já podia postar nas redes sociais. Eu vou aqui abrir esta fotografia e nós podemos ter acesso a todos estes LUTs que vocês veem aqui em baixo. E não são os LUTs que vêm logo pré-definidos com a aplicação, porque nós podemos ir aqui para trás, ir aqui ao download e selecionarmos, por exemplo, aqui um LUT como este. Basta carregarmos aqui neste slide para vermos como é que funciona este LUT. Eu agora vou carregar aqui no download, neste caso já tenho este feito, mas vou, por exemplo, aqui ao Trendy Look e temos aqui todos estes looks diferentes. Vou pôr, por exemplo, aqui um Apocalypse Now. Vão ver como é que fica, download, e agora vou aplicar na minha imagem. Vou aqui à minha imagem e vou aplicá-lo aqui. Estão a ver como é que funciona? É mesmo muito simples. Eu acho que a Lumix fez aqui um excelente trabalho. Não só podemos fazer o download para o nosso smartphone destes LUTs, mas depois do smartphone podemos enviar estes LUTs para a nossa câmera e ficamos como se fosse, por exemplo, uma Fuji com todas aquelas simulações de filme. Eu acho que foi uma excelente aposta por parte da Lumix. Aliás, a S9 já tem um botão dedicado apenas e só aos LUTs, portanto, eu acho que está aqui um excelente trabalho feito por parte da Lumix. Agora chegamos à parte que todos vocês estão à espera, a parte que eu fiz mais tease durante este vídeo, que é o preço. Quanto é que vocês acham que custa uma câmera destas? Normalmente, quando olham para uma câmera full frame, com todas as capacidades de vídeo e de fotografia, e que não aquece, e que tem um corpo que é bastante robusto, normalmente vocês têm que pagar 2.000 ou 2.000 ou mais de 2.000 euros por essa câmera. Pois bem, esta câmera custa 1.599 euros e vocês podem encontrar já promoções. Já cheguei a ver promoções a 1.400 euros e a 1.300 euros quando foi o Black Friday. Portanto, por esse dinheiro é muito difícil de bater. Esta objetiva 50mm acho que custa à volta de 300 e tal euros. Se vocês quiserem ter só esta objetiva de 50mm com esta câmera, já vão conseguir fazer 1001 coisas. Portanto, o preço que a Lumix apresenta por esta câmera, eu acho que é ridículo. Nem devia ser possível. É sério, eu acho que é mesmo muito bom. Acho que a Lumix fez aqui um excelente trabalho nesse sentido. Eles apostaram muito forte, muito agressivamente nesta câmara e durante os últimos 2 anos esta câmara vendeu mesmo muito bem, especialmente no estrangeiro. Aqui em Portugal continuamos a não ser grandes fãs da Lumix. Eu espero que isso venha a mudar porque realmente é uma câmara que eu aconselho vivamente. Agora vamos falar dos pontos negativos desta câmera. O primeiro problema que eu vos quero relatar sobre a S5 Mark II é que se utilizarem o HDMI para monitorizar, por exemplo, com um monitor externo, vocês vão ter lag. Mas existe uma solução para isso. Vocês têm que ir à opção do vosso menu e desligarem o áudio através da HDMI. Foi uma coisa que eu tive que descobrir à força, e especialmente quando utilizava esta câmera no meu rig dos carros. Portanto, sempre que eu virava para a esquerda demorava imenso tempo a ver a imagem e era uma coisa que não podia acontecer, especialmente quando estamos a filmar um carro, porque é tudo a acontecer muito rápido. Portanto, eu tive que descobrir isso e é muito fácil. Desligam o áudio no HDMI e já não vão ter um lag gigantesco como o que têm se tiverem essa opção ligada. Depois, temos um crop em 4K. É um defeito desta câmera. Eu espero que a próxima versão da Lumix já não apresente este problema, porque é uma coisa que já vem desde a S1, portanto há muitos anos atrás. É sempre o mesmo sensor e é uma coisa que eu espero que realmente seja resolvida. Poder fazer 4K sem qualquer crop é uma coisa que dá imenso jeito. Depois, como este sensor já é um bocadinho antigo, tem um rolling shutter que não é o melhor do mercado. É bastante colmatado pelo facto de termos um excelente IBIS, mas se vocês vão fazer grandes pannings em situações de muita ação
e especialmente se vocês estiverem perpendiculares a essa ação, vocês vão notar algumas linhas tortas que algumas pessoas notam, outras não. Há montes de filmes que são filmados com câmaras com rolling shutters deste género e ninguém repara. É uma coisa que se tem falado nos últimos anos e é uma coisa que acontece regularmente, é falarmos sobre isto. Há câmaras que são muito mais rápidas, as Sony são muito mais rápidas, as Canon ultimamente também são muito mais rápidas, já não temos esse problema do rolling shutter. Há câmaras como, por exemplo, a minha Red Komodo X, que tem um global shutter, que nem tem rolling shutter, portanto isso nunca acontece, mas é uma coisa com a qual eu vivo bem, especialmente por 1.599€. Outro ponto negativo é o autofoco. Eu sei que disse bem do autofoco e foi uma grande evolução passarmos para Face Detection, mas ainda há alguns problemas. Como, por exemplo, se eu quiser filmar várias pessoas, em vez de ser só uma pessoa é muito eficaz e é muito fiável. Agora, se for mais do que uma pessoa que esteja no quadro da minha imagem, ele vai andar sempre ali à procura e se forem várias pessoas, então ele não sabe qual é que é a pessoa que deve escolher e anda sempre a saltar de uma para a outra. Portanto, é uma coisa que nos vai distrair bastante. Normalmente, quando eu estou nessas situações, acabo por pôr em modo manual e como temos o picking e todas essas ajudas, é fácil contornar esse problema. Depois, a nível de autofoco com lentes que não são mesmo Lumix, como por exemplo esta Sigma, eu sinto que há ali um problema diferente. Eu sinto que não é tão fiável. Parece que anda sempre ali à procura do foco em algumas situações. Portanto, se vocês querem ter a melhor experiência de todas, então devem escolher objetivas da Lumix para terem um melhor desempenho em autofoco. E o último ponto negativo para mim é o facto de utilizar cartões SD. Ultimamente, quase todas as câmaras que eu tenho utilizado têm a CF Express Type B, que eu acho que é a melhor solução neste momento, especialmente a nível de preço por cada gigabyte. Por exemplo, um cartão de 1TB CF Express Type B vai-nos custar à volta de 300€. Um cartão de 256 GB V90 é capaz de nos custar 200 e tal euros. Portanto, eu gostava que na próxima câmara que a Lumix fizer, que incluam CF Express Type B, porque eu acho que é a melhor solução no mercado neste momento. Então qual é que é a minha opinião final sobre esta câmara depois de a ter utilizado durante estes 2 anos? Eu acho que esta câmara continua a ser uma câmara excelente no dia de hoje, portanto, se vocês têm um budget mais limitado, só têm 1.500€, eu acho que não há nenhuma câmara no mercado que seja melhor que esta, com todas as funcionalidades que esta câmara oferece. Sem dúvida alguma. Por esse preço, vocês não vão encontrar melhor. E se vocês estão neste momento a começar a vossa carreira, especialmente em vídeo, e querem estar descansados, querem ter uma imagem bastante estável e uma câmera fácil de usar, esta é a câmera que vocês devem escolher. Este IBIS é o melhor do mercado, não há hipótese, é mesmo o melhor. Vocês não vão ter cantos com wobble, não vão ter nada disso, vão ter uma imagem mesmo muito estável e depois têm todas as outras funcionalidades que vos vão ajudar enquanto vocês estão a gravar, como por exemplo o waveform ou terem por exemplo a linha do horizonte enquanto estão a gravar. Eu acho que isso é mesmo muito importante. Portanto, esta é a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram deste vídeo, então deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações. O meu nome é Filipe Abreu e se vocês querem ver mais vídeos sobre Lumix, então deixem um comentário aqui em baixo. Um grande abraço a todos e nós vemos no próximo vídeo.